Há um grande debate sobre como os cristãos devem agir e quais hábitos devemos adotar para levar uma vida virtuosa e próxima de Deus. No entanto, pouco se fala sobre os hábitos que já temos e que são extremamente prejudiciais para a nossa vida e fé. C.S. Lewis escreveu: "Não é a sua condição atual, mas a direção em que você está se movendo que importa." Reconhecer os próprios erros é o primeiro passo para a santificação. Neste texto, abordaremos os hábitos que você deve evitar para ter uma vida plena e feliz segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos instrui a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Dessa forma, podemos testar e aprovar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Romanos 12h02. O primeiro hábito que precisamos identificar e erradicar é o orgulho. Para Lewis, o orgulho é o maior obstáculo entre o homem e Deus. Quando uma pessoa se coloca no centro do próprio universo, automaticamente desloca Deus dessa posição, dificultando a submissão à sua vontade e o reconhecimento da dependência dele. Isso cria uma barreira no relacionamento essencial para a vida espiritual, impedindo o fluxo da graça divina. O orgulho precede a destruição, o espírito altivo, a queda. A Provérbios 16h18. O orgulho, com sua força sutil que nos seduz a nos colocarmos acima dos outros, age como um catalisador de todos os outros pecados. Ele se estabelece como uma postura mental profundamente contrária à essência divina. O orgulho ganha terreno pelo impulso quase instintivo de nos compararmos com os outros, alimentando-se do prazer de nos vermos como superiores. Nessa corrida incessante por supremacia, a eliminação do comportamento competitivo é a chave para erradicar o orgulho. Sem a necessidade de competir, a obsessão em se destacar perde sua base. No entanto, a natureza do orgulho é tal que, mesmo quando alguém alcança mais do que jamais poderia imaginar, há uma sede insaciável por mais, numa tentativa constante de reforçar sua posição de poder. O olhar do orgulhoso, sempre dirigido de cima para baixo, reflete uma postura de julgamento e desprezo em relação aos outros, uma barreira invisível que isola e distancia. Essa perspectiva elevada, mais limitada, obscurece a visão de qualquer possibilidade de elevação espiritual ou conexão profunda com o sagrado. Afinal, ao fixar o olhar no chão, perdemos a capacidade de levantar os olhos para o céu, para aquilo que realmente importa e transcende nossa existência terrena. Assim, o orgulho não apenas nos distancia dos outros, colocando-nos em um pedestal de falsa superioridade, mas também nos afasta da possibilidade de um encontro genuíno com o divino. Para aqueles que buscam crescimento espiritual, reconhecer e combater o orgulho torna-se um passo fundamental. Isso envolve cultivar a humildade, praticar a empatia e se abrir à vulnerabilidade, reconhecendo que todos somos iguais em nossa busca por significado e conexão. Somente então podemos desviar nosso olhar do reflexo enganoso do orgulho e direcioná-lo para cima, em busca de uma compreensão mais profunda do propósito de nossa jornada e da presença constante do sagrado em nossas vidas. O segundo hábito que devemos considerar mudar é a negligência das disciplinas espirituais, como oração, leitura e meditação na Bíblia, jejum, serviço, adoração a Deus, confissão, comunhão e simplicidade. Lewis destacou algumas práticas essenciais, como a oração, o estudo das Escrituras, a meditação e a participação ativa em uma comunidade de fé. Essas disciplinas são os meios pelos quais nos aproximamos de Deus, compreendemos seu plano para nós e cultivamos um relacionamento mais profundo com Ele. A oração é frequentemente descrita como o fôlego da alma, a um diálogo contínuo com o Criador que nos sustenta nos altos e baixos da vida. Ela não é apenas sobre apresentar pedidos ou agradecimentos, mas sobre cultivar um relacionamento constante com Deus. Através da oração, abrimos nossos corações a Ele, compartilhando pensamentos, medos, desejos e gratidão, permitindo-nos sentir Sua presença de forma mais tangível. O estudo das Escrituras, por sua vez, nutre nossas mentes e espíritos, oferecendo orientação, conforto e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia. As Escrituras são vivas e ativas, capazes de falar em nossas vidas hoje. Meditar nos ajuda a desacelerar e refletir profundamente sobre nossa vida e propósito, promovendo paz interior e clareza.
A meditação cristã é uma prática contemplativa que nos ajuda a focar nossas mentes e corações em Deus, mergulhando mais profundamente no mistério da fé. Participar de uma comunidade de fé nos conecta a outros crentes, permitindo compartilhar jornadas, aprendizados e apoio mútuo. A fé cristã nunca foi feita para ser vivida isoladamente. As comunidades de fé oferecem suporte, encorajamento e oportunidades para servir e crescer espiritualmente ao lado de outros. Negligenciar essas práticas pode enfraquecer nossa conexão com Deus, tornar nossa compreensão de sua vontade turva e diminuir nossa capacidade de enfrentar adversidades com graça e coragem. Outro hábito que merece nossa atenção é o consumismo desenfreado. O consumismo distrai você do propósito espiritual e pode facilmente se tornar um ídolo, ocupando o centro da vida e afastando Deus dessa posição. Quando o acúmulo de bens materiais se torna a principal prioridade, o propósito espiritual e o relacionamento com Deus podem ser negligenciados. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Mateus 6:24. O consumismo muda os valores, promovendo o materialismo, a ganância e o egoísmo, que são contrários aos ensinamentos cristãos de contentamento, generosidade e amor ao próximo. Ele incentiva uma mentalidade de insatisfação constante, incompatível com a gratidão e a satisfação que encontramos em Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto em necessidade como em fartura. Tudo posso naquele que me fortalece, a Filipenses 4:11-13. Além disso, o consumismo cria barreiras para o altruísmo e a generosidade, desviando o foco das necessidades dos outros e limitando a prática do amor cristão. O consumo exagerado pode levar a um vazio espiritual, pois os bens materiais jamais conseguem satisfazer plenamente as necessidades emocionais e espirituais do ser humano. Somente um relacionamento íntimo com Deus pode oferecer o verdadeiro propósito e a satisfação que o coração humano deseja. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito. A Eclesiastes 5:10. A Bíblia também nos exorta: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, em Hebreus 13:05. Outro hábito que merece atenção é a indiferença em relação aos outros. Essa indiferença pode se manifestar na falta de ajuda a quem precisa ou na negligência em atender às necessidades emocionais ou físicas de alguém. No mundo interconectado de hoje, onde estamos constantemente expostos às notícias de injustiças e sofrimentos, é fácil cair em apatia ou justificar a inação com o argumento de que o problema é grande demais para que eu faça diferença. No entanto, a indiferença é profundamente contrária ao mandamento de Jesus: ame o próximo como a si mesmo, a Marcos 12:31. A prática da compaixão ativa, exemplificada por Jesus, é a resposta à indiferença. Ele sempre demonstrou cuidado e amor pelos marginalizados, pelos doentes e pelos famintos, mostrando que o amor cristão deve ser um movimento em direção ao próximo, independentemente da sua condição ou status. Essa indiferença, tanto para com as pessoas como para com Jesus, culminou em sua crucificação, mas sua vida e sacrifício destacam o chamado à ação e ao amor. A falta de perdão é outro hábito destrutivo para a vida cristã. O perdão é essencial não apenas porque Deus nos ordena a perdoar, mas porque Ele nos liberta emocional e espiritualmente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A Mateus 6:12. A incapacidade de perdoar cria barreiras entre nós e Deus, impedindo que experimentemos plenamente sua graça e misericórdia. Além disso, sentimentos como ressentimento e amargura podem envenenar todas as áreas da vida, prejudicando relacionamentos e a paz interior. Sem o perdão, as feridas passadas continuam a crescer, impedindo a reconciliação e a restauração de relacionamentos. O perdão é um passo essencial no processo de santificação e um reflexo do amor e da misericórdia de Deus. Recusar-se a perdoar limita o crescimento pessoal e espiritual, mantendo a pessoa presa em uma imaturidade espiritual e dificultando um relacionamento mais profundo com Cristo. Finalmente, a resistência à mudança é um hábito que pode limitar a vida cristã de várias maneiras. Na jornada da fé,
A mudança é inevitável e muitas vezes um sinal de crescimento espiritual e transformação. Resistir à mudança pode levar à estagnação espiritual, impedindo novas compreensões e experiências que enriquecem nossa caminhada com Deus. Sem a disposição de mudar, a fé corre o risco de se tornar rotineira e sem vida. A resistência à mudança também pode impedir oportunidades de servir e contribuir para a comunidade. Muitas vezes, o Espírito nos chama para sair da zona de conforto, guiando-nos a novos ministérios ou formas de serviço. Quando resistimos, podemos perder chances preciosas de fazer a diferença no mundo e viver de acordo com nosso chamado espiritual. A fé cristã manifesta-se por meio do amor, da compaixão e da relevância para o mundo ao nosso redor. A resistência à mudança pode comprometer nossa capacidade de testemunhar efetivamente o Evangelho. Portanto, superar esses 7 hábitos: orgulho, negligência espiritual, consumismo, indiferença, ceticismo excessivo, falta de perdão e resistência à mudança, é essencial para fortalecer nossa fé, crescer espiritualmente e viver uma vida em comunhão com a vontade de Deus. Ao identificar e trabalhar para transformar essas áreas, podemos nos alinhar mais profundamente com o propósito divino e experimentar a plenitude da vida cristã.